Se tem uma coisa que eu aprendi observando humanos do alto da janela, é que quase todo mundo acha que pobreza acontece por falta de sorte, por causa do governo, por causa do chefe, por causa do mercado, por causa de alguma coisa externa. Quase ninguém percebe que, na maioria das vezes, a pobreza não chega como um acidente. Ela é construída silenciosamente. Um hábito por vez. Uma decisão aparentemente pequena por vez. Eu sei disso porque, por muito tempo, eu mesmo fui esse gato. O gato investidor que achava que estava sendo prudente, responsável, adulto. Até o dia em que eu percebi que estava apenas muito bem treinado. Existe um número oculto na vida financeira das pessoas. Um marco invisível. Um ponto psicológico que separa quem constrói liberdade de quem só aprende a sobreviver melhor dentro da própria gaiola. A maioria acha que esse número é o salário ideal, o valor da casa própria, o carro dos sonhos. Mas não é. E enquanto todo mundo continua olhando para esses troféus errados, passa a vida inteira tomando decisões que parecem maduras, seguras, sensatas, e que, no longo prazo, constroem exatamente o oposto do que prometem. Eu sempre fui um gato obcecado por padrões. Por comportamento. Por essas armadilhas invisíveis que a mente cria para se proteger do medo. Gosto de observar humanos como observo pássaros. No começo parece tudo aleatório, mas depois de um tempo você começa a enxergar os ciclos, as rotinas, os movimentos previsíveis. E se você gosta desse tipo de conversa, dessas que não são confortáveis, mas libertam, se inscreve no canal e deixa o like. Não por mim. Pelo seu futuro. Agora deixa eu te contar o que eu vi. Durante muito tempo, eu vivi como um humano exemplar. Acordava na hora certa. Trabalhava. Pagava tudo em dia. Tinha minha caminha confortável, minha ração de boa qualidade, meus brinquedos organizados. Tudo parecia em ordem. Era como dormir sempre no mesmo canto do sofá. Talvez não fosse o melhor lugar da casa, mas era conhecido. E o conhecido dá menos medo. Só que existe uma diferença enorme entre estar confortável e estar seguro. E uma diferença ainda maior entre estar seguro e estar livre. O cérebro, tanto de humanos quanto de gatos, foi feito para sobreviver, não para enriquecer. Ele ama a previsibilidade. Ama a rotina. Ama qualquer coisa que reduza a incerteza. E por isso ele cria histórias muito convincentes. Histórias que dizem, fica onde você está. Continua fazendo o que está fazendo. Pelo menos isso funciona. Funciona para não morrer. Mas não funciona para viver grande. A primeira grande decisão que mantém as pessoas pobres para sempre é decidir organizar a vida inteira em torno de não sentir dor. Não passar aperto. Não passar vergonha. Não correr riscos. Parece sensato. Parece adulto. Mas é exatamente assim que você constrói uma vida pequena. Eu vejo isso o tempo todo, humanos escolhendo trabalhos que odeiam porque pelo menos é estável. Mantendo padrões de vida que os sufocam porque não dá para voltar atrás agora. Comprando coisas que não precisam para provar para pessoas que não se importam que eles estão indo bem. É como um gato que escolhe dormir sempre na mesma caixa, mesmo quando a casa inteira está aberta, só porque aquela caixa é conhecida. No começo parece segurança. Depois vira prisão. Existe uma diferença brutal entre evitar dor e buscar crescimento. Quem vive só evitando dor organiza a vida inteira para não cair. Quem busca crescimento aceita que, às vezes, vai tropeçar. E é exatamente essa diferença que define quem passa a vida inteira apenas se mantendo, e quem constrói algo que cresce. A segunda decisão silenciosa é aumentar o padrão de vida toda vez que a renda aumenta. Essa é uma das armadilhas mais cruéis que eu já vi. Funciona assim, o humano começa ganhando pouco, vive apertado, sonha com folga. Aí consegue uma promoção, um aumento, um dinheiro extra. Por alguns meses, sente alívio. E então, quase sem perceber, muda de casa, troca de carro, assina mais serviços, começa a gastar como alguém do novo nível. Resultado? Continua sobrando quase nada. Continua dependendo totalmente do próximo salário. É como comprar uma caixa de areia cada vez maior. Parece evolução. Mas agora você precisa limpá-la todo dia. E quanto maior ela fica, mais tempo da sua vida você gasta só mantendo aquilo limpo. Tem pesquisas, daquelas que ninguém presta atenção até sentir na pele, mostrando que, na maioria dos casos, o bem-estar financeiro volta rapidamente ao mesmo nível depois de um aumento de renda. Não porque a pessoa não ganhou mais, mas porque ela reorganizou a vida inteira para nunca ter sobra. O problema nunca foi o quanto entra. É o quanto você decide que precisa para viver. Eu fiz uma conta simples uma vez, sentado na janela.
Imagine alguém que ganha 5.000 e vive com 4.500. Sobra 500. Aí essa pessoa passa a ganhar 7.000. O que seria lógico? Continuar vivendo com 4.500 e investir 2.500. O que acontece na prática? Ela passa a viver com 6.500. E continua sobrando 500. Pelo resto da vida. Não é falta de dinheiro. É falta de margem. E margem é liberdade. A terceira decisão que aprisiona as pessoas é estruturar a vida inteira em torno de parcelas. Parcelar não é o problema. O problema é transformar a própria existência numa sequência infinita de compromissos futuros. É viver sempre devendo um pedaço do amanhã. É acordar todo mês já sabendo que uma parte enorme do seu tempo de vida já está comprometida antes mesmo de você decidir qualquer coisa. Eu via isso como um gato olhando humanos correndo atrás do próprio rabo. Trabalham para pagar coisas que compraram para se sentir melhor por trabalhar tanto. É um ciclo perfeito. Para o sistema. Não para quem vive dentro dele. Quando você vive assim, qualquer imprevisto vira pânico. Qualquer oportunidade vira ameaça. Qualquer mudança parece impossível. Porque você não tem espaço de manobra. Não tem ar. Não tem silêncio. Não tem tempo. Só obrigações. A quarta decisão fatal é confundir movimento com progresso. Essa é sutil. E perigosíssima. Muita gente trabalha mais a cada ano. Ganha um pouco mais. Compra um pouco mais. Se cansa mais. E chama isso de evolução. Mas, na prática, está apenas ficando mais ocupado no mesmo lugar. É como um gato numa esteira, está sempre andando, mas nunca chega em lugar nenhum. O corpo se mexe. A vida não. Progresso não é esforço. Progresso é distância entre onde você está e onde você quer chegar. E se essa distância não está diminuindo, não importa o quanto você esteja cansado. Você não está avançando. A quinta decisão, talvez a mais perigosa de todas, é adiar para sempre a construção do futuro. É viver dizendo depois eu penso nisso. Quando eu ganhar mais. Quando eu estiver mais tranquilo. Quando sobrar. Esse depois vira anos. E os anos passam mais rápido do que qualquer um imagina. É como plantar uma árvore e ficar meses olhando para a terra vazia. Quem não entende o processo desiste. Quem entende, continua regando mesmo sem ver nada. A matemática aqui é cruelmente simples. Se você consegue investir um valor modesto todo mês, por tempo suficiente, os juros compostos fazem algo quase mágico. No começo, parece inútil. Pequeno demais para fazer diferença. Mas depois de um certo ponto, aquele número oculto, aquele marco invisível, o crescimento começa a acelerar sozinho. Cada ano rende mais do que você consegue colocar do próprio bolso. Esse é o momento em que o dinheiro começa a trabalhar mais por você do que você trabalha por ele. Antes disso, a pessoa pensa como sobrevivente, como eu pago as contas desse mês. Depois disso, começa a pensar como construtor, como eu compro o meu tempo de volta. Essa mudança não é só financeira. É de identidade. Antes, você se vê como alguém que precisa correr. Depois, como alguém que está construindo. Antes, cada problema parece uma ameaça existencial. Depois, vira só mais uma variável do jogo. Eu demorei para entender isso. Durante anos, eu também só queria melhorar um pouquinho a vida. Uma almofada melhor. Uma ração melhor. Um arranhador mais alto. Nada de errado com isso. O problema é quando cada melhoria vem acompanhada de uma nova coleira invisível. Eu vi humanos recusando oportunidades porque não dava para arriscar agora. Vi gente presa em carreiras que odiava porque o padrão de vida não permitia recuar nem 2 passos. Vi casais brigando não por falta de amor, mas por falta de margem. E é aqui que está a grande virada de mentalidade: parar de pensar só em custo e começar a pensar em custo de oportunidade. Não é posso pagar isso. É o que isso está me custando em liberdade futura. Cada grande decisão passa a ser medida por uma pergunta simples: isso me aproxima ou me afasta da vida que eu quero? Depois que você cruza o marco, tudo muda. Você começa a escolher diferente. Você começa a dizer mais não. Não porque não pode. Mas porque entende que cada sim compra uma vida que talvez você não queira. A mente vai tentar te sabotar. Sempre tenta. Ela vai dizer, você merece. Só dessa vez. A vida é agora. E é verdade. A vida é agora. Mas também é amanhã. E depois. E depois. O verdadeiro benefício nunca foi só dinheiro. É dormir sem aquele peso no peito. É saber que você pode sair se quiser. É poder olhar para uma situação e dizer,
isso não faz mais sentido e mudar de rota. No fim das contas, essas 5 decisões parecem pequenas, razoáveis, adultas, responsáveis. Mas, somadas ao longo de décadas, constroem uma vida inteira de dependência. Uma vida onde você nunca é realmente pobre, mas também nunca é realmente livre. O número oculto, aquele marco invisível, não aparece no extrato. Ele aparece no dia em que você percebe que seu tempo começa a voltar para você. No dia em que você percebe que as decisões do passado começaram, finalmente, a trabalhar a seu favor. E quando isso acontece, você nunca mais olha para dinheiro, trabalho e vida do mesmo jeito. Talvez, enquanto você escuta isso, alguma coisa esteja se mexendo aí dentro. Um incômodo leve. Uma pergunta que não quer mais ficar quieta. Aquela sensação estranha de perceber que, por muito tempo, você esteve apenas mantendo a roda girando, mas não escolhendo para onde ela ia. Eu aprendi uma coisa simples observando a própria vida e a dos humanos: quase ninguém está realmente preso. A maioria só nunca parou de correr tempo suficiente para perceber que a porta da gaiola nem está trancada. No fim, o maior risco não é tomar decisões erradas. É passar a vida inteira tomando decisões pequenas demais para mudar qualquer coisa. E se você chegou até aqui, talvez já tenha percebido que nenhuma dessas decisões acontece de uma vez. Elas vão sendo feitas aos poucos, quase sem barulho, como um gato que vai se acostumando a dormir sempre no mesmo canto. Quando percebe, já esqueceu que a casa inteira é dele. A boa notícia é que, se decisões pequenas constroem uma prisão, decisões pequenas também constroem uma saída. Não precisa virar tudo de cabeça para baixo hoje. Mas precisa, pelo menos, começar a enxergar a gaiola. Se alguma parte dessa história ficou martelando aí dentro, não ignora isso. Esse incômodo costuma ser o começo de mudanças grandes. E se você quer continuar treinando esse olhar diferente sobre dinheiro, tempo e liberdade, se inscreve no canal e deixa o like agora. Não por algoritmo, mas como um compromisso silencioso com você mesmo de não voltar a viver no piloto automático. Porque no fim das contas, a vida é curta demais para passar todos os dias só mantendo tudo em pé, e longa demais para continuar fingindo que isso é o bastante.